Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma quarta-feira para dividir a palavra do Senhor e estarmos meditando acerca daquilo que Deus espera para a nossa vida e buscando aperfeiçoar um pouquinho mais a nossa caminhada junto do Pai. Amém? A palavra que eu gostaria de dividir com os irmãos hoje está em João, no capítulo 6, o versículo 63 e 64 somente, que diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Esses dois versículos apenas. É muito interessante na nossa caminhada que algumas pessoas, elas questionam por que o evangelho não se cumpre na vida delas. Por que na caminhada de algumas pessoas parece que Deus é mais presente, ou porque na caminhada de algumas outras parece que a presença do Espírito Santo é mais imperativa e a palavra realmente se cumpre na vida delas não. E é interessante notar nesse texto que Jesus, ele vem ensinando, ele vem falando com os discípulos, antes disso, ele tinha realizado a multiplicação dos pães e peixes. E uma multidão estava seguindo ele por conta da maravilha dos milagres que ele estava operando e principalmente dando pão, alimento para aquele povo que muitas vezes passavam necessidade. Então, eles estavam buscando realmente o pão, esse alimento. E Jesus aproveita essa oportunidade e diz para eles assim: olha, aquele que não comer do pão, que é a minha carne, e beber do vinho, que é o meu sangue, não tem parte comigo. E ele vem falando que esse que comer do pão vai ter a vida eterna. E isso traz um escândalo muito grande, porque eles falam, os que estavam juntos vêm falando assim, viu, mas ele não é o filho de José e de Maria? O que ele está falando agora que ele veio do céu? E isso aflige esses outros discípulos que estavam com Jesus. E no versículo 58, 59, eles vêm dizendo vem falando assim, que esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Jesus faz essa afirmação e fala, olha, quem comer desse pão que sou eu, vai viver para sempre. E isso traz um escândalo muito grande. E os discípulos, no versículo 60, fala, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este seu discurso, quem o pode ouvir? E isso faz com que muitos deles vão embora e deixam Jesus no meio do caminho. E Jesus fala, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E a palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus sabia que aqueles que estavam ali, muitos dentre eles, estavam somente interessados no milagre, no pão que alimentava. Eles estavam somente interessados naquilo que Jesus estava produzindo acerca de milagre extraordinário, mas eles não estavam interessados no pão vivo que desceu do céu. E Jesus estava querendo alimentá-los daquilo que era realmente essencial para a vida deles e para a eternidade. E eles estavam realmente fechando os corações e falando não para aquilo que era essencial, e sim para aquilo que era momentâneo e material. Aquilo que Jesus vem nos ensinar como princípio da sua palavra é antagônico àquilo que o mundo enxerga como essencial para a convivência. Jesus vai falar não para a honra, Jesus vai falar não para a reputação, não para a justiça própria, Jesus vai falar não para o enfrentamento, não para a discussão, Jesus vai falar não para ódio, e o mundo vai falar sim, que o debate, que a disputa de ego, que os enfrentamentos pela honra e pela moral, o mundo fala que sim, que isso tudo tem valor, e Jesus fala que não. Jesus fala para nós não entrarmos em debates desnecessários. Jesus fala assim que tudo bem se você levar desaforo para casa em oração. Jesus fala, olha, se te pedirem a capa, dê também a túnica.
Se te baterem de um lado, dê também a outra face. Jesus fala, não resista ao perverso. Jesus fala para nós não ficarmos acumulando tesouros aqui. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa querer justificar nada para ninguém, nem provar quanto quem você é, nem quanto ao que você pensa. Os princípios que Jesus nos ensina, como essa palavra que é espírito e que é vida, não tem nada a ver com o que o mundo nos ensina. E é interessante que mesmo os discípulos tendo ouvido esses ensinamentos, esses discípulos, não só os 12, mas todos os outros que estavam juntos, mesmo ouvindo essas orientações de Jesus, mesmo ouvindo essas palavras que vinham de Jesus, eles disseram não para os mandamentos de vida que Jesus estava ensinando. Eles disseram não para o espírito de vida que Jesus estava ensinando. E isso que é interessante, que muitas vezes nós ouvindo a palavra do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós falamos não. Nós não demonstramos nenhum tipo de mudança no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso palavreado, nas nossas práticas, nas nossas ações e queremos que a palavra seja vida na nossa vida. Queremos que a palavra seja eficaz na nossa vida e que Jesus cumpra as promessas na nossa vida, mas nós não obedecemos a palavra, nós não nos tornamos praticantes da palavra de Deus. Então, como é que nós queremos vivenciar a palavra na nossa vida como vida abundante, como espírito e vida, se nós não a praticamos? Como queremos cobrar do Senhor e pedir que o Senhor realmente venha abundantemente operar em nós os extraordinários milagres que Ele prometeu, sendo que nós não praticamos e obedecemos a palavra dEle? E aí, é interessante, amados, porque você querer voar sem ter asa, é você querer enxergar sem ter olhos, é você querer ouvir sem ter ouvido, respirar sem ter pulmão. Porque só é possível experimentar a boa e agradável vontade de Deus quem conhece a vontade de Deus. Jesus fala, eu vim trazer vida e vida em abundância para você, mas você precisa conhecer o caminho. Conhecereis a verdade vos libertará. Só é possível experimentar a libertação conhecendo a verdade. E a verdade é a palavra, e a palavra é Jesus. Não tem como eu dividir um do outro. E tem pessoas que usam esse argumento que eu vou te dizer agora, falando assim, não, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, eu não preciso acompanhar todos os sinais e maravilhas que ele fez ou acreditar na palavra dele, obedecer a palavra dele. Mas não tem como você separar Jesus daquilo que ele ensinou como mandamento, da sua essência. Não tem como você dividir. E tem pessoas que viram para Jesus e falam assim, ó, Jesus, eu confio em ti, então não me desaponta. Senhor, olha, eu coloquei diante do Senhor essas questões. E o Senhor não pode me envergonhar diante dos meus inimigos. Como se colocasse Jesus contra a parede. E como falasse, olha, eu creio em ti, então porque eu creio em ti, o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Como se colocasse Jesus numa situação de que ele não tivesse opção a não ser te abençoar. Amado, isso é irreal. Isso não existe. É absolutamente absurdo. É como se você quisesse colocar Jesus numa situação que ele se visse sem saída. E aí ele decidisse te abençoar. Não. A palavra diz que em João 14, versículo 15, fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, você guarda. E se você guarda, você obedece. E aí, em João 15, 14, fala assim, se vós sois meus amigos, fazeis o que eu vos mando. Então, não tem como você falar, eu creio no Senhor, eu quero viver a palavra do Senhor, mas eu não obedeço a palavra do Senhor. Ela não é vida na minha vida, eu vivo segundo as minhas motivações e paixões, eu vivo segundo aquilo que eu acredito que é a vontade de Deus para mim. Não é o que você acredita que é a vontade de Deus para você, é o que a palavra diz que é a vontade de Deus para mim e para você. E é não resistir ao perverso,
Não entreis em discussões vãs. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Perdoai 70 vezes 7 ao dia. Não julgueis para que não sejam julgados. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se você tiver que o inimigo te pedir para andar 1 milha, ande com ele 2, amado. Sabe, ser longânimo. É verdadeiramente o exercício da palavra de Deus na nossa vida. Não é algo longe, é algo perto. Não é algo para que eu ouvi falar, não, eu tenho vivido. Qual seja a vontade de Deus para mim, praticando ela. Porque senão fica um Jesus de crença. Fica um Jesus do nome mágico. No nome de Jesus há poder. E aí eu começo a usar o nome dele como se fosse um passe de mágica. Pirilim, pim, pim. Determino no nome de Jesus. Eu determino no nome de Jesus. E não existe mudança, não existe transformação para dentro, não existe realmente observação de quem eu sou, de quem eu era, exame, autoexame e constrangimento e cruz e santificação, verdadeiramente. E aí o crente começa com a crença no nome Jesus, pular do pináculo do templo. Não, porque Jesus vai me salvar. E aí quer se aventurar na caminhada cristã, dando pérola aos porcos e querendo sair no tapa na rua em nome da honra e até querendo defender a honra de Jesus. E achando que eu vou orar por aqueles que eu odeio porque Deus vai fazer justiça. Andando no caminho do capricho, né? E achando que o Senhor tá com ele, edificando casa na areia. Mal sabendo que Jesus fala, olha, tolo é aquele que edifica a casa na areia, porque a maré vai subir, as ondas vão impelir contra ela e não vai sobrar nada. Acabamos virando amigos dos lobos, vestidos em pele do cordeiro, nos auto-enganando e pior, às vezes até casando com ele. Achando que essa é a vontade de Deus para mim, porque afinal de contas eu estou embasado na crença de Jesus e não transformado na palavra que é espírito e é vida, que ele disse que era, mas que sabia que tinha muitos descrentes no meio. E isso aqui eu tenho medo nos dias de hoje, que a maioria dos cristãos estão iludidos nesse Jesus da crença e colocando Jesus contra a parede. Olha, eu creio em ti, hein? Olha, eu depositei a minha esperança no Senhor, achando que vai deixar Jesus sem saída e esperando um milagre assim. E outros que estão pulando do pináculo do templo, esperando que o milagre vai acontecer de qualquer jeito. Sendo que Jesus está falando, eu quero que você creia em mim, creia na minha palavra, porque ela é espírito e ela é vida. O espírito é espírito, meu irmão. Novo nascimento é espírito, a palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus diz que a letra mata e o espírito vivifica. E até a palavra de Jesus, se ela não tiver vida em você, ela mata. Porque ela vai fazer uma coisa fixa em você e te amarrar e te prender e você vai ficar achatado dentro dela. Mas se ela achar em você um lugar com vida para ela crescer e ela encontrar em você um lugar para transformação, ela vai expandir, o Senhor vai te enchendo cada vez mais e o Senhor vai encontrando um solo fértil para ele fazer morada e habitação dentro de você e ele vai crescer, crescer, crescer e você cada vez mais vai perceber que você é tão pequeno, mas que o Senhor decidiu fazer habitação em você e ele disse, vós sois meus amigos. Guardareis os meus mandamentos e vocês vão fazer o que eu vos mando. E o que é que ele manda? Ame o teu próximo. Caminhe comigo. Dê alimento àqueles que têm necessidade. Cuide da viúva e dos órfãos. Dê a outra face. Perdoe mais. Ame mais. Não fique preocupado com as coisas do presente século, mas pense na sua vida eterna. Ame. Semeie, lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você achará.
Mas as pessoas, elas estão tão irracionais e achando que a vida é somente isso. Pula do pináculo do tempo que Deus vai fazer um milagre extraordinário. E depois elas pedem, Deus, misericórdia. Me ajuda, Deus. Misericórdia, porque eu sou incapaz de te obedecer. Eu quero ver sinais e maravilhas. Esse povo deixou Jesus, mas na hora da multiplicação dos pães, eles estavam andando juntos. Porque o que eles queriam era o Jesus do milagre. O que eles queriam era o Jesus da multiplicação. O que eles queriam era o Jesus, o xaramanai da língua estranha. Mas eles não queriam o Jesus da obediência. Eles não queriam andar com Jesus no trecho. Eles não queriam acudir aqueles necessitados. Eles não queriam entrar na casa dos estrangeiros, eles não queriam tocar nos leprosos, eles não queriam amar aqueles que eram rejeitados pelos outros. E nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar a ser obedientes até o fim à palavra dele, a amar a palavra dele acima de tudo, para que quando ele olhar para nós, ele encontre 2, 3, 4, mas que ele possa chegar e falar, eis aqui poucos, mas que verdadeiramente são meus amigos, porque eles fazem o que eu mando, eles guardam os meus mandamentos, esses são os que me amam, esses são os que eu quero andar juntos, esses são os que realmente entenderam que a minha palavra é espírito e é vida. Aleluia! O resto é resto. O resto é resto. O resto é ficar pedindo misericórdia porque eu não entendo. O resto é pedir misericórdia porque eu reclamo. O resto é pedir misericórdia porque eu não acolhi o Espírito. O resto é pedir misericórdia porque eu preciso aprender a perdoar. E aí, grande maioria reclama. Sabe por que eles reclamam? A palavra não se cumpre na minha vida. A palavra de Deus não acontece na minha vida. Eles reclamam porque eles não vivem a palavra. Eles não praticam a palavra, mas eles querem que a palavra se cumpra na vida deles. Amado, só tem um jeito da palavra de Deus se cumprir na sua vida, obedecendo ela. Só tem um jeito de Jesus cumprir com a palavra dele na sua vida, é você se comprometendo com ela e obedecendo ela até o fim. Algumas pessoas não encontram contentamento na palavra, não encontram contentamento na igreja, e igreja alguma, porque elas não obedecem e elas não encontram contentamento em Jesus, porque elas estão andando em busca de milagre. Milagre da multiplicação, milagre da transformação, milagre. E o maior milagre é o da conversão da mente em obediência a Deus. É o milagre da conversão do coração em obediência a Deus. Só esse vai trazer contentamento para o meu ser. Sabe o que é insanidade? Insanidade é você fazer sempre a mesma coisa buscando um resultado diferente. Se você não mudar de conduta, o seu resultado não vai mudar. No nome de Jesus, hoje é dia de transformação na minha vida e na sua vida, para que Deus possa fazer infinitamente mais para a glória do nome dele, no nome de Jesus. Precisa de prática, de atitude, de uma mudança de comportamento. E eu tenho certeza que o Senhor Deus vai nos honrar, nos abençoar, porque Ele é fiel e a palavra dele não muda. Nós é quem somos infiéis. O que ele disse é e ponto final. O Espírito de Deus é palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e é vida. E quem carrega essa verdade absoluta chega no destino que Deus tem. Qual é? A eternidade. Portanto, amado, seja transformado hoje. Seja transformado à imagem e semelhança do Senhor. Deixa o Senhor transformar você, a imagem dele, a semelhança dele, a mente de Cristo ser adequada nas nossas vidas. Para isso, nós precisamos sair da caixa, precisamos parar de limitar Deus e querer falar que tem que ser desse jeito, Senhor, porque eu creio assim. Amado, no nome de Jesus,
Deixa o Senhor transformar nossa vida de uma maneira vivificante e que a religião não encontre espaço na sua existência, que a religião não encontre espaço na sua casa, para que você não venha a ser achatado e aprisionado por ela, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe o que acontece? A Bíblia anda sendo abandonada. A Bíblia é vendida, mas ela não é lida. E aqueles que leem não estão praticando a palavra do Senhor. No nome de Jesus, você que me ouve, seja daqueles que leem a palavra do Senhor, ouve e pratica a palavra de Deus. E essa vai ser vida na sua vida de uma forma inexplicável. E ela vai trazer para você um solo fértil, confiante, um terreno de paz, de longanimidade, e você vai ver o Senhor Jesus operar obras maravilhosas no teu ser, na tua existência. E todos saberão que foi através da obediência e da prática na palavra que fez isso na sua vida. Não foi uma revelação faraônica, foi simplesmente obediência à palavra de Deus. Fruto de um coração que ouve e teme a palavra simples de Jesus. A prática do mandamento de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E ele diz: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. E mais eu digo, aqueles que obedecem. No nome de Jesus. Tenha coragem, tenha ousadia de mudar a sua vida hoje para a glória do nome do Senhor. Eu creio que em Jesus tudo vem a existir de uma forma diferente. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser iluminada de uma forma sobrenatural, através da simplicidade, da obediência à palavra dele, que era, que é e que sempre trará à existência tudo aquilo que ainda está oculto, que era e que será, que há de vir sobre as nossas vidas. Tudo em Jesus se cumpre. Amém? Ósculo santo a todos. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Até mais.